Nesse vídeo, iremos abordar temas relacionados à origem da vida. Com vocês, Cálita Castro, Laís Alves, Luana Gomes, Leonardo Rodrigues e Rayane Muniz. A origem da matéria e da vida. Teoria do Big Bang. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o universo surgiu há mais de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a grande explosão. Foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo que existe no universo. Aos poucos, essa matéria começou a esfriar e, 400 mil anos depois, já estava fria o suficiente para se agrupar e formar os primeiros elementos, o hidrogênio e o hélio, e formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente por hidrogênio. Durante quase 1 bilhão de anos, isso foi tudo que existiu no universo. Ondas de choque ainda ecoavam, a matéria girava como numa dança cósmica, mas chegou um momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso. A matéria foi ficando cada vez mais quente e densa e então algo incrível aconteceu. Nasceram as primeiras estrelas. O nosso Sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Estrelas brilham durante bilhões de anos gerando luz e calor, como o Sol. Mas um dia, elas também entram em colapso e morrem. É durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza, além do hidrogênio e do hélio, como carbono, carvão mineral, diamante, cálcio e ferro. A formação da Terra. Nosso planeta nasceu de uma nuvem de poeira cósmica e começou a se consolidar há cerca de 4 bilhões e 5 milhões de anos. No primeiro período, o planeta era muito maior que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, como o hidrogênio e o hélio. Aos poucos, por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A concentração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 a 3.000 graus Celsius. Por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço. Com o início do resfriamento da camada externa do planeta, formou-se a atmosfera primitiva, composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além de amônia, metano, oxigênio e carbono, que começaram a formar algumas moléculas. O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intemperismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem no interior do planeta durante as erupções vulcânicas e, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio, que ficava retido, reagia com resíduos de amônia, formando nitrogênio livre e água. Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio líquido. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando o dióxido de carbono. Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera, até ocupar 99% da atual composição, que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor d'água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que recebiam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra pelas erupções vulcânicas e também vindos da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos. A temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para um próximo estágio,
que se conhece através do mundo do conhecimento. Teoria sobre a origem da vida na Terra. Em relação ao planeta Terra, uma questão que permanece indefinida é sobre o início da vida. Serão mostradas 5 teorias científicas e religiosas que tentaram explicar o surgimento da vida no planeta. Faíscas. Há uma teoria que defende que tudo começou com raios, pois em 1920, 2 biólogos desenvolveram a teoria Tilperin, que falava da origem da vida através de comportamentos fisioquímicos da matéria. Então, em 1953, a dupla de cientistas fizeram experimentos baseados na tal teoria. O experimento deu certo e provou que as faíscas, podem produzir aminoácidos e açúcares em contato com a água, hidrogênio e metano. O experimento provou que o raio pode ter tido um papel importante no processo de surgimento da vida, gerando moléculas orgânicas que são indispensáveis no processo-chave. Argila. De acordo com a explicação cristã, Deus teria feito o homem a partir do barro, mas essa não é a única teoria que usa um tipo de barro como matéria-prima da vida. Segundo o químico Graham Smith, a argila pode ter tido a função de catalisador e protetor de reações envolvendo matéria orgânica. Ele acredita que as primeiras moléculas de vida começaram nesse material. Green também disse que os cristais minerais contidos na argila serviam para organizar as moléculas orgânicas dos padrões necessários, até que elas passavam a fazer isso por conta própria. Gelo. Essa é outra teoria que diz que as primeiras moléculas de vida encontraram um ambiente perfeito nos mares congelados de bilhões de anos atrás. Acontece que, há muito tempo, cerca de 3 bilhões de anos, o Sol iluminava a Terra menos que atualmente, e tanto o frio possibilitou que a camada espessa de gelo se formasse. Essa camada serviu de escudo para os compostos orgânicos que ficaram salvos da luz ultravioleta e de outros fatores externos que poderiam ter impedido que as reações-chave acontecessem. Teoria essa que é defendida por alguns estudiosos, como Stanley Miller. Do fundo do mar. Essa é outra teoria que usa o fundo do mar como cenário de desenvolvimento da vida, pois, teoricamente, tudo teria começado em respiradouros hidrotermais submarinos que expeliam moléculas-chave. Em determinado momento, moléculas ricas em hidrogênio se concentraram em estruturas rochosas que desempenharam a função de catalisadores minerais para reações importantes. Não é muito difícil de acreditar, pois até hoje essas estruturas sustentam grandes ecossistemas diferenciados que não necessitam de luz solar. Panspermia cósmica. Sabemos que a vida na Terra surgiu há bilhões de anos atrás a partir de seres microscópicos. Mas de onde surgiram esses seres microscópicos? De acordo com a teoria de Anaxágoras, esses seres primários teriam vindo de fora do planeta e chegaram aqui através de meteoritos que transportavam bactérias extremófilas, que podiam resistir a condições mais extremas, como a viagem fora da Terra. A ideia que foi exposta durante o século V a.C. foi novamente defendida em 1879 pelo físico alemão Hermann. O fato é que já foi encontrada matéria orgânica em meteoritos. Isso dá à teoria de Anaxágoras uma possibilidade de estar certa. Na metade do século XVIII, ocorreram grandes discussões entre o inglês Needham e o italiano Lazzaro Spallanzani. John Needham, que nasceu em 1713 e morreu em 1781, era clérigo naturalista inglês. Ele foi um árduo defensor da teoria da geração espontânea e do vitalismo, que é a teoria de que haveria uma força vital que transformasse a matéria inanimada em animada. Needham realizou experimentos considerados favoráveis à geração espontânea. Assim, ele produziu um suco nutritivo que foi colocado num tubo que foi ligeiramente aquecido, fechado e aquecido novamente.
E assim, depois de alguns dias, Needham constatou que alguns pequenos organismos apareciam lá, onde ele julgava esterilizado e sem contato nenhum com o ar. E assim como ele acreditava que o aquecimento tinha matado todos os germes, tentou provar a teoria da geração espontânea, que é a teoria de que matéria inanimada se transforma em seres vivos. Logo em seguida, as conclusões de Needham foram criticadas por Lázaro Spallanzani, que nasceu em 1729 e morreu em 1799. Spallanzani fez quase que a mesma experiência, só que dessa vez ferveu um suco nutritivo durante 1 hora a temperaturas mais elevadas. Além disso, ele selou a tampa a fogo e de uma maneira mais correta. Depois de alguns dias, viu que não havia nenhum organismo e concluiu que Needham não teria aquecido os tubos suficiente, além de não ter fechado corretamente. Spallanzani acreditava que esquentando acima de uma certa temperatura destruiria a força vital, uma espécie de princípio ativo associado à matéria nutritiva que geraria vida, que foi considerado durante muito tempo a teoria mais coerente e plausível. No fim do século XVIII, a teoria da geração espontânea continuava sendo aceita, assim como a ideia de Needham que o calor destruía o princípio ativo das substâncias. No começo do século XIX, ganhou novos impulsos, graças a uma série de fatores. A teoria da epigênese passava a ser mais aceita e com ela a possibilidade de a matéria homogênea e não pré-formada gerar os organismos. A crença de Redi de que os seres eram gerados espontaneamente continuava. Isso continuou até por volta de 1860, onde o médico francês Louis Pasteur fez vários experimentos para mostrar que as teorias da abiogênese estavam equivocadas. Nesse experimento, Pasteur utilizou frascos de vidros chamados de pescoço de cisne, em que as aberturas eram longos e estreitos filamentos recurvados. Nessa experiência, dentro de 2 recipientes de vidro, ele colocou o caldo de carne. Depois aqueceu até que o vapor saísse pelos cabos em formato de cisne. Esse vapor condensou e ficou com gotículas. Depois de feito isso, ele deixou algumas semanas e percebeu que nenhum estava juntando organismos. Desse jeito, ele decidiu quebrar um desses bicos de cisne. Deixou durante algum tempo e notou que o recipiente que estava com o bico quebrado começou a juntar micro-organismos. Assim, ele concluiu que pela curvatura do recipiente, pelas gotículas de água, quando os micro-organismos entravam dentro do frasco, eles simplesmente ficavam presos no começo. Então, o caldo de carne que estava com o bico de cisne não ficava contaminado. Assim, ele concluiu que a teoria da geração espontânea estava errada. E a partir de seus experimentos, a teoria da biogênese ganhou força nos meios científicos. Depois da grande aceitação da teoria da biogênese, a teoria de que a vida teria se originado na Terra passa a ser um importantíssimo tema da biologia. As pesquisas sobre a origem da vida começaram no final do século XIX. O naturalista alemão Ernst Haeckel, que nasceu em 1834 e morreu em 1919, acreditava que existia um tipo de organismo ainda mais simples do que os organismos unicelulares, que em 1866 ele foi designar tais seres como moneras. Hoje em dia, o termo monera é usado para designar um dos reinos dos seres vivos, compostos por arqueias, bactérias e cianobactérias, seres sem organização celular. Depois que a biogênese já era aceita, Haeckel
propôs que as substâncias constitutivas desse protoplasma poderiam se reunir e compor espontaneamente essas formas primordiais de vida. Ele também acreditava que esse processo não era tão raro assim para acontecer somente no passado. Ele acreditava que aconteceu no passado, está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro. Aí foi lançado a ideia de que os seres vivos são feitos de substâncias químicas, mas precisava de uma evidência. Haeckel acreditava que não conseguiríamos encontrar essas espécies porque uma vez que forem formadas, acabam virando alimentos dos micro-organismos celulares. E esse processo de nascimento deveria ocorrer numa região isolada do mundo, protegida e distante dos predadores. Assim, o biólogo Thomas Huxley aceitou a teoria de Haeckel procurando evidências que apoiassem. Aí, com o auxílio dos microscópios, ele examinou algumas amostras de lodo coletadas das regiões abissais. Nas suas observações, ele afirmou ter encontrado massas de protoplasma. Considerou serem os seres descritos por Haeckel, designando pelo nome científico Platybius haeckeli. Porque esses seres estavam lá há muito tempo, ele precisava ainda achar tais organismos frescos e recém-coletados. Assim, coletou lodo submarino de navios oceanográficos, mas nenhum exemplar de Platybius foi encontrado. Finalmente, John Murray, outro naturalista, falou que as supostas massas protoplásticas eram de natureza inorgânica, que eram precipitado produzido pela reação entre o lodo e o álcool. Huxley acatou esses resultados, mas manteve sua teoria. De qualquer forma, a suposição de que o organismo vivo provém do inorgânico inerte estava lançada e só depois de algum tempo, no século XX, a ideia seria retomada e desenvolvida por outros cientistas. Esse é um exemplo de que o conhecimento científico é uma construção coletiva, que é formada por um conjunto de trabalhos, e essa construção não é necessariamente harmoniosa e cumulativa. E muito pelo contrário, às vezes tem vários conflitos e rupturas. Com a derrubada da teoria da geração espontânea, criou-se uma nova dúvida. Já que os seres vivos não são oriundos de matéria inanimada, qual seria então a origem da vida? Uma das hipóteses lançadas para responder essa pergunta é a teoria da evolução molecular, que também pode ser chamada de teoria da evolução química, que é mais aceita pela comunidade científica e foi proposta pelo biólogo inglês Thomas Huxley. E posteriormente ela foi retomada pelos biólogos John Burdon e Alexander Oparin. Esses dois biólogos foram os primeiros a propor as bases científicas dessa teoria. Em 1924, Alexander Oparin publicou uma importante teoria sobre o surgimento da Terra. Ele dizia que as substâncias vindas da atmosfera teriam se acumulado nos corpos de água e favorecido a formação de moléculas orgânicas. Esse líquido presente nos corpos de água ficou conhecido como sopro primordial. Em 1953, através de um teste experimental, Harold Urey e Stanley Miller construíram um aparelho com o objetivo de simular, em laboratório, as condições da Terra primitiva. Com isso, eles poderiam verificar se seriam produzidas moléculas orgânicas primordiais, que, segundo a teoria de Oparin e Haldane, se formaram nas primeiras fases da evolução molecular da vida. Naquela época, já se sabia, com base de análise em rochas, que na atmosfera primitiva da Terra não havia gás oxigênio, e essas informações eram importantíssimas para a elaboração de um dos experimentos mais importantes sobre a origem da vida. Os resultados foram recebidos com grande entusiasmo pela comunidade científica, como um forte indício da validade da teoria da evolução molecular. Outros cientistas obtiveram resultados semelhantes ao de Miller, ao realizar experimentos com dados mais recentes sobre as condições da Terra primitiva e sobre a composição de sua atmosfera. As análises mostraram que ele continha uma série de substâncias orgânicas, sendo as mais importantes os aminoácidos, constituintes básicos das proteínas.
De fato, foram produzidos 20 tipos de substâncias orgânicas. Além dos aminoácidos alanina e glicina, surgiram também o ácido fórmico, o ácido glicólico, o ácido lático, traços de ureia, 10 ácidos orgânicos diversos, além de outras substâncias. Se formos resumir tudo, se a individualidade biológica for considerada uma propriedade fundamental dos seres vivos, a origem dos primeiros organismos estará relacionada com a aquisição de uma membrana e com a ocorrência de metabolismo. A evolução do metabolismo energético. Para compreender como evoluíram os primeiros seres vivos, é necessário saber quais eram suas fontes primárias de energia. Nos primeiros seres vivos, esse processo de obtenção de energia pode ter ocorrido de diferentes modos. A energia de que todos os organismos precisam para viver provém da degradação metabólica do alimento em moléculas mais simples e de tamanho reduzido, que possam ser incorporadas e utilizadas pelas células. Hipótese heterotrófica. Com essa hipótese, os primeiros seres vivos teriam surgido em corpos de água repletos de moléculas orgânicas. Algumas moléculas também serviriam como um alimento a esses organismos primordiais. Para a obtenção de energia, era feita por um sistema simples, sem utilizar oxigênio, já que ele não existia ou havia em pouquíssima quantidade na atmosfera primitiva. Assim, esses primeiros organismos eram heterótrofos anaeróbios. Muitas bactérias e fungos atualmente obtêm energia da glicose por um processo chamado fermentação, que é realizada sem a necessidade do oxigênio. A equação abaixo representa a fermentação alcoólica de um dos tipos desse processo. Respiração aeróbia. A respiração aeróbia é muito mais eficaz em termos de obtenção de energia do que a fermentação. O gás oxigênio, tóxico para organismos exclusivamente anaeróbios, causou a extinção de grande parte dos seres vivos da época. A presença desse gás também está relacionada ao estabelecimento de um novo processo de metabolismo energético. O surgimento desse processo metabólico teria configurado um equilíbrio na produção e no consumo dos gases atmosféricos que perdura até hoje pela ação dos seres vivos. Hipótese autotrófica. Nessa hipótese, os primeiros seres vivos foram capazes de produzir as moléculas utilizadas em sua alimentação. A primeira fonte de energia para a vida teria se originado de reações químicas entre substâncias inorgânicas presentes no assoalho dos mares primitivos. Nessa hipótese, os primeiros seres vivos obtiveram energia utilizando um tipo de metabolismo autotrófico chamado quimiossíntese. Há bactérias que obtêm energia utilizando a seguinte reação. Essas bactérias não precisam de gás oxigênio nem de luz para conseguir energia. A imagem a seguir é a representação de uma colônia de arqueias produtoras de metano. As arqueias são organismos unicelulares que podem realizar esses dois tipos de quimiossíntese. Tais fissuras, denominadas fontes ou chaminés termais, liberam gases quentes e sulfurosos e abrigam uma rica comunidade de organismos, formando um complexo ecossistema em total ausência de luz e gás oxigênio. O surgimento das primeiras células está relacionado a processos que foram estudados isoladamente, como armazenamento de informação biológica, replicação, obtenção de energia e individualidade, que diz que nenhum ser é exatamente igual a outro, por isso devemos ter treinamento individualizado. Existem dois tipos básicos de células, as procarióticas e as eucarióticas. Nas células procarióticas, o material genético não está contido no interior de um núcleo. Só as células eucarióticas apresentam um núcleo delimitado por uma membrana e com material genético em seu interior.
A estrutura interna das células procarióticas, também chamadas de protocélulas, é mais simples no que diz respeito à organização do citoplasma. Já nas células eucarióticas, também chamadas de eucélulas, tem membranas e unidades internas na forma de compartimentos com função específica. Por exemplo, no citoplasma dessas células existem mitocôndria, organela responsável pela respiração, e cloroplasto, organela responsável pela fotossíntese, além de outras células responsáveis pela digestão celular. A maioria dos animais e plantas que estamos habituados são adotados desse tipo de células. É altamente provável que esta célula tenha sido surgida por um processo de aperfeiçoamento contínuo das células procariontes, já que tais não apresentam estruturas assim, e de maneira geral, sua função biológica são realizadas pelo citoplasma e não por unidades especializadas. A origem das células eucarióticas, com base nas procarióticas, foi o mais profundo e importante evento da evolução de seres vivos, pois elas são maiores e mais complexas no sentido que os processos metabólicos ocorrem em regiões específicas da célula. A teoria endossimbiótica é uma maneira de tentar explicar a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos nas células eucarióticas, sendo endo dentro e simbiose a associação entre dois ou mais organismos. Segundo essa teoria, células eucarióticas que inicialmente utilizavam bactérias como alimento, passando por um processo de ingestão celular, passaram a não mais digerir algumas delas, mantendo-as como a própria célula eucariótica. As bactérias tornaram-se assim endosimbiontes, nome dado a organismos que vivem no interior de outro. Primeiro, deve ter ocorrido endossimbiose, com bactérias capazes de respirar aerobiamente, e com isso, a célula hospedeira, inicialmente anaeróbica, passou a contar com esse processo mais eficiente para a obtenção de energia. A vantagem para a bactéria englobada seria a proteção e a recepção de nutrientes. Com isso, as bactérias teriam se transformado ao longo da evolução nas atuais mitocôndrias. A teoria de Leon Margulis, de 1981, propôs também que, após englobar a célula procariótica autrófica, ela permaneceu mantida no citoplasma da célula hospedeira, sem que houvesse degradação. Os dois organismos, então, começaram a viver em simbiose, ou seja, ficaram incapacitados de sobreviver isoladamente. O procarionte provavelmente beneficiou a célula hospedeira com o processo de respiração vindo da mitocôndria e da fotossíntese, vindo do cloroplasto. E a célula hospedeira também fornecia proteção e nutrientes. Existem evidência de que esse processo tenha ocorrido mais de uma vez na história da vida. A multicelularidade surgiu de maneira independente nos animais e em diversos tipos de grupos de plantas, fungos e em outros seres. Certos micro-organismos unicelulares podem associar sobre certas circunstâncias, formando agregados multicelulares. Algumas lesmas do mar comem células de algas e assim incorporam cloroplasto em suas próprias células. Dessa forma, as lesmas do mar adquirem a capacidade autrófica.